E a gente conversa agora com o Otávio Costa, que encabeça a chapa pela presidência da ABI, Luta pela Democracia. Boa noite, Otávio Costa. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite. Obrigado. Maravilha. E Maria Otávio, a gente Tereza também. sabe do histórico da ABI, da importância dela para o Brasil. E eu queria que você começasse falando com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, a importância da Associação Brasileira de Imprensa na história do Brasil, Otávio. Olha, a ABI tem uma história de luta pela democracia, né? Isso está no DNA. Ela foi fundada por um jornalista negro chamado Gustavo de Lacerda, que era de Florianópolis, Santa Catarina. E ele fundou a ABI em 1908. A ABI vai fazer 114 anos no próximo dia 7. E Gustavo Lacerda se preocupava muito com a valorização da profissão. Entendeu? Ele era um jornalista muito aguerrido para o tempo dele, já com ideias socialistas, né? E ele, quando funda a ABI, os donos de jornais da época, um pouco assustados, né, com a iniciativa dele, disseram que era um grupo de malandros chefiados por um anarquista perigosíssimo. Entendeu? Então, a ABI nasce dessa forma, pelas mãos de Gustavo de Lacerda, e desde então, de lá para cá, nesses 114 anos, ela teve assim como uma bandeira histórica dela a luta pela democracia, a luta contra regimes autoritários, a luta pela liberdade de expressão, entendeu? Pelos direitos humanos. Isso fez parte. Na ditadura militar, a ABI enfrentou de peito aberto, né, a repressão. Alguns jornalistas da ABI chegaram a ser presos e processados em 1976, entre eles Maurício Azedo e Anselmo Góes, e ali a presidência da ABI estava nas mãos de Barbosa Lima Sobrinho, Prudente Moraes Neto, depois Barbosa Lima Sobrinho. A ABI luta, então, contra a ditadura, luta pela volta à democracia, luta pela anistia, e depois disso, a ABI lutou também já pelas diretas, em 1984, e depois liderou, pelas mãos do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, o pedido de impeachment de Fernando Collor de Mello, né? Isso foi uma iniciativa da ABI, liderada pela ABI. Então, faz parte da história da ABI a luta, né, pelos direitos humanos, a luta pelo Estado de Direito nesse país, entendeu? E não foi diferente agora. Quando Bolsonaro foi eleito, inicialmente, a ABI era presidida por um jornalista chamado Domingos Meirelles, ele trabalhava na TV Record, e ele não deu o combate que se esperava, né, a esse governo fascista de Bolsonaro. Então, foi criado um movimento, que é o movimento ABI Luta pela Democracia, do qual eu faço parte, sou candidato hoje pelo movimento Luta pela Democracia. Foram eleitos, na época, o Paulo Jerônimo e o Cid Benjamin na cabeça da chapa. Inicialmente, foi harmônico o processo e a ABI deu combate, então, ao Bolsonaro. Fez um bom combate ao Bolsonaro, se destacou com isso e recuperou o protagonismo político dela, né, histórico. Agora, depois houve uma divisão, eles se afastaram, essa atual diretoria, eles se afastaram do Conselho Deliberativo, onde estão a maioria dos membros, a grande maioria dos membros do movimento ABI Luta pela Democracia, está no Conselho Deliberativo, né? E com isso eles se afastaram, eles se isolaram, eles se afastaram do Conselho Consultivo, acabaram lançando uma candidata deles, e os dois escolheram essa candidata, basicamente, enquanto o movimento ABI Luta pela Democracia continuou no seu processo de sempre, e já tinha participado de eleição e também em 2020, elegeu um terço do Conselho, depois de 2021, outro terço. O Conselho Deliberativo tem 45 jornalistas efetivos e 45 suplentes. E, finalmente, escolheram, depois de várias reuniões, com mais de 80, 90 jornalistas, escolheram o meu nome como candidato. Eu sou o candidato do movimento ABI Luta pela Democracia, que foi um movimento criado em 2019 para tirar Domingos Meirelles e para fazer com que a ABI enfrentasse o governo Bolsonaro, que era uma obrigação histórica. Isso está no DNA da ABI. Isso foi feito e será feito durante o processo eleitoral desse ano. Certamente, espero
está à frente da ABI e nós vamos continuar o combate ao governo Bolsonaro e vamos lutar pela eleição, certamente, de Luiz Inácio Lula da Silva, né, que deve exercer o terceiro mandato dele. Dizem que a ABI não é partidária, que a ABI não pode apoiar um partido, etc. e tal, que tudo bem, ninguém está falando de atrelar a ABI a um partido político. O que nós estamos falando é o seguinte: de um lado tem um fascista e de outro lado tem um homem com uma história maravilhosa de luta progressista. Então, certamente, nós vamos apoiar o ex-presidente Lula na campanha desse ano. Isso é uma obrigação. Isso a mesma ABI que pediu, né, o impeachment de Collor, certamente tem que apoiar o ex-presidente Lula na eleição desse ano. Né? A polarização está aí, é nítida, não fala-se terceira via e tudo, né? Ou o Ciro pelo PDT, mas todo mundo sabe que o enfrentamento mesmo vai ser Lula contra Bolsonaro e a ABI vai ter que se expor ao lado de Lula, sem nenhuma dúvida. Com certeza. Pelo menos essa é a minha posição. Uma das perguntas que a gente ia fazer era justamente a atuação da ABI na gestão do governo Bolsonaro, que, vamos lembrar, desde antes de ser eleito, já fazia reiterados ataques ao ofício do jornalista, à liberdade de imprensa e de informação. Você gostaria de adicionar mais algum ponto alto de 2018 para cá de atuação da ABI? Não, eu acho, como eu falei a vocês, o movimento, esse movimento que eu represento, que minha candidatura representa, ele foi criado exatamente devido à preocupação com a inércia da ABI diante das ações de Jair Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, aquele curralzinho na frente do Palácio da Alvorada, agredindo jornalistas ali diariamente, ameaçando jornalistas, levando a militância dele a agredir jornalistas na rua, etc. E tal. Isso tudo assustava nós. Quer dizer, é evidente que jornalismo é uma profissão de risco, né? E no Brasil uma profissão de alto risco. Se a gente pensa nos jornalistas e radialistas que trabalham no interior do país, né? E todo tipo de pressão que eles sofrem, e volta e meia, inclusive, sofrem atentados físicos, né? E alguns até morrem, não é verdade? Nós temos isso na nossa história e podemos lembrar do caso do Mário Eugênio em Brasília, que foi assassinado na porta da rádio a mando do secretário de Segurança do Distrito Federal na época, entendeu? O nosso Tim morreu nas mãos de traficantes também, de uma forma bárbara, né, verdade? Mas tudo bem, não foi um crime político, mas foi uma agressão, uma violência totalmente descabida, não é verdade? Um negócio bárbaro, como eu falei, né? Contra um colega nosso de profissão. Eu conhecia Tim, era amigo de Tim, e realmente aquilo foi uma coisa muito doída para todos nós. E esse cidadão que está aí, não é verdade? Quer dizer, a todo momento ele agride a imprensa, a todo momento ele incentiva a militância dele a agredir jornalistas, entendeu? O que é terrível para nós, porque você fica numa dificuldade de trabalhar. Agora mesmo, né? Houve gente de TV agredida no meio da rua e tudo, quer dizer, houve o assalto ao repórter da TV Globo lá em Brasília, que, tudo bem, dizem que foi um crime comum, não é verdade? Que eram dois marginais, adolescentes, etc. e tal. Mas a gente fica na dúvida, né? Porque ele tinha feito matérias contra um clube de tiro irregular lá de Brasília, né? Então, sempre não fica claro, quer dizer, tudo bem, foi um crime comum. Não é certo dizer que foi um crime comum, não é verdade? Pode ter sido uma coisa plantada, então é isso, quer dizer, tendo o presidente da República enlouquecido, que trata a imprensa da forma como trata, desde a posse dele, os jornalistas ficaram no chão lá em Brasília, numa coisa completamente isolada, não tinham nem água para beber. Esse foi o cartão de visita desse capitão ensandecido, entendeu? E é evidente que a situação hoje é de maior. Nós vamos exigir, durante a campanha eleitoral, nós vamos exigir respeito aos jornalistas e segurança para os jornalistas.
Eles que se cuidem, achando que nós somos frágeis, que vão nos atacar, isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Entendeu? Perfeito. Já há contato nosso com o TSE, a gente trabalhando a quatro mãos a questão de fake news. Arnaldo César tem participado dessas reuniões. Nós também temos um trânsito muito bom com a STF, que ontem acabou de enquadrar um acelerado desse, né, da milícia de Bolsonaro, que, né, se defende no mandato parlamentar, mas é um criminoso e foi tratado como um criminoso pelo Supremo Tribunal Federal, Perfeito. que o condenou a 8 anos de prisão. Então, eles que se cuidem. A imprensa não vai se acovardar, a imprensa vai fazer o trabalho dela, os jornalistas vão fazer o seu trabalho durante a campanha eleitoral. Maravilha. Bom, e o Otávio é ótimo porque ele já respondeu a última pergunta, que é, de fato, os desafios que a ABI vai ter, são muitos. Quero só ressaltar, não, imagina, Otávio, é uma brincadeira aqui, só para a gente descontrair um pouco, porque, de fato, é isso que você falou, os ataques são reiterados, continuarão, e a gente conta, é claro, com os colegas como você e a ABI para nos proteger e para seguirmos juntos nessa resistência. Perfeito. E com isso eu quero agradecer demais o jornalista Otávio Costa, infelizmente nosso tempo se esgotou. Otávio Costa, que está encabeçando a chapa Luta pela Democracia para o próximo triênio da ABI. Otávio, boa sorte, obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, e é isso, a ABI vai estar na trincheira dela de sempre, lutando em defesa da democracia e em defesa da liberdade de expressão nesse país. Entendeu? E isso, como eu digo, é o nosso DNA, e a ABI vai mobilizar toda a imprensa mesmo nesse ano, importantíssimo. Perfeito. Importantíssimo. Não podemos perder essa eleição. Não podemos perder essa eleição. O Brasil não pode correr esse risco. Entendeu? Então, eu agradeço muito a vocês, muito mesmo. Sabe? Abraço, Otávio. Boa sorte. Um abraço, boa sorte. Bom, obrigado.